Sociedade Espírita de Amparo ao Menor Casa do Caminho. Juntamente com todos os colaboradores espirituais, apresenta a palestra Amai os Vossos Inimigos, com o palestrante Bruno Amador, ocorrida no dia 2 de janeiro de 2022, no auditório do Centro Espírita Casa do Caminho. Amai os vossos inimigos. Antes de entrarmos no tema em si, lembremos que Jesus esteve aqui conosco, animando um corpo similar ao nosso, 2000 anos e pouco atrás. E antes do seu corpo padecer nas mãos incompreensíveis de nós outros daquela época, a consolar os seus apóstolos, Jesus disse que não nos deixaria órfãos. Para nutrir os nossos corações de esperança, para não nos deixarmos adentrar no desalento, na desesperança, no desespero daqueles que se sentiriam na ausência do Senhor, porque o corpo que nós reconhecíamos iria expirar. Jesus, durante toda a trajetória da humanidade, jamais nos deixou órfãos dos nossos mentores, que nos repassam, ainda que inconscientemente, as palavras, as exortações, os estímulos que vêm do mais alto. Mas não apenas nos desencarnados, mentores individuais, mentores de coletividades, mas Jesus também não nos deixa órfãos quando envia ao mundo sempre espíritos superiores à média de nossa humanidade para nos dar exemplos de como seguir o cristianismo. Rotulados como cristãos ou não, espíritos de escola vêm encarnando em nosso planeta, a comando do próprio Jesus Cristo, para que nós não esqueçamos a luz do Evangelho. Recentemente no Brasil tínhamos Chico Xavier, já tivemos Allan Kardec, já tivemos Madre Teresa, tivemos Gandhi, Confúcio, Sócrates. Ainda antes da vida do Senhor ao mundo, um corpo de carne, Jesus também não nos deixava órfãos. Diversos espíritos vinham à Terra encarnados para nos passar o que já haviam aprendido com o nosso Senhor Jesus Cristo. E dentre eles, um dos que certamente ganha lugar de destaque, ficou conhecido no mundo como Moisés. Moisés teve a árdua missão de mais de 3.500 anos antes da nossa era atual, trazer ao mundo as primeiras noções de justiça divina. Estamos falando ainda da Idade Antiga, onde a humanidade recém tinha saído da Era das Pedras. E Moisés tinha que começar a plantar a semente da justiça e do amor divinos em corações muito mais embrutecidos e materializados do que nós somos hoje, onde a vida humana tinha menos relevância que a vida animal que provia o sustento, onde guerras e violências eram tratadas como naturais, tão comuns como acordar e dormir, onde o senso moral não estava minimamente estabelecido em nosso planeta, quase 4.000 anos atrás. Hoje muitos falam que Moisés está obsoleto, que Moisés falou a sua época com conhecimento de 4.000 anos atrás. Entretanto, lemos Emmanuel louvando Moisés, chamando-o de um grande legislador e missionário divino, que soube, como ninguém, passar as leis superiores conhecidas por ele, quiçá mais do que nós conhecemos hoje, a um povo que não tinha a mínima noção de ética e de moral. Moisés estabeleceu inúmeras leis civis e, como princípio, incutiu naqueles corações o senso de justiça divina, na forma que eles entendiam.
Quando hoje lemos o Velho Testamento, nos espantamos com a quantidade de citações de guerras, citações belicosas, o famoso olho por olho e dente por dente que Moisés estabelecera naquela sociedade. Mas se formos nos reportar àquela época, Moisés, que se auto-estabeleceu como emissário divino, portador da voz de Deus para ser ouvido por aquela população, disse ao seu povo: tudo o que vocês fizerem de mal contra Deus, receberão as consequências em si mesmos, os efeitos dos males que fizerem. A doutrina espírita veio em 1857, não falando nada diferente, apenas ampliando a forma que isto ia acontecer. Moisés tinha que estar preso à forma material. Se fizeres mal a alguém, se roubardes alguém, sua mão será cortada, porque eu me reconhecia como corpo. Portanto, sofrer as consequências do mal tinha que ser um mal físico. A doutrina espírita vem e amplia este conceito para um conceito mais real, informando-nos que não somos corpos, mas espíritos. E os males que fazemos são males morais, exteriorizados ou não no mundo material. Os efeitos que sentiremos desses males são os efeitos morais, nesta encarnação ou em outra, o que ela denominou de lei de causa e efeito. Moisés, então, na Idade Antiga, começa a incutir naqueles corações há uma lei maior divina que diz: tudo o que você fizer receberá o efeito em si mesmo. Portanto, não faça mal, não descumpra as leis divinas para com o teu irmão, porque você sofrerá as consequências das suas más intenções. Jesus Cristo reafirma esta lei divina, agora não mais sob a ótica material, mas sim sob a ótica do amor. Mas diz que nós recolheremos os frutos que plantarmos, a cada um segundo as suas obras, ampliando o entendimento da lei de causa e efeito, o entendimento da lei de Talião. Assim, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, ainda no Sermão da Montanha, Jesus começa a nos explicar que Moisés foi enviado dele para estabelecer leis divinas sobre a forma material, que era a única que conseguíamos absorver. E começa a nos exemplificar uma série de ensinamentos que nós interpretamos equivocadamente da lei de Moisés, dizendo: ouviste o que foi dito aos antigos, citava Moisés. E completava: eu, porém, vos digo, e ampliava o ensinamento. De acordo com o próprio Jesus, ele não veio destruir a lei mosaica, mas levá-la ao bom entendimento. Porque nós a deturpamos. Nós enxergamos a lei de Moisés, divina de fundo, material de forma, como se apenas material fosse. As guerras e conflitos citados no Velho Testamento são símbolos dos conflitos íntimos de um coração que deve escolher entre os atrativos do mundo, da vaidade, do orgulho e do egoísmo e a libertação para Deus. Jesus, então, passa uma série de exortações e termina coroando-as, dizendo: ouviste o que foi dito aos antigos. Amarás o teu próximo e odiarás teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Lembrando que Jesus está apenas levando ao bom entendimento. Se pegarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeitos, Kardec nos explica que este odiar nesta passagem não tem o mesmo significado do odiar de hoje,
de ódio, de repulsa, de aversão, de violência. Mas o odiar significava a desobrigação no auxílio e na preocupação com o próximo. Tanto é que outra passagem do Evangelho, Jesus diz: aquele que não odiar pai e mãe não é digno de mim. O odiar significa aquele que não colocar as obrigações materiais, encarnatórias, abaixo das obrigações divinas, não é digno da felicidade divina. O odiar tem o significado apenas de você não ter a obrigação do amor, da consideração, da preocupação divinas. Como Moisés a nos ensinar naquela época, preocupem-se com o povo de Deus, em que ele chamava Israel. Amem o povo de Deus, cumpram as leis divinas com o povo de Deus. E vemos Estevão, no livro Paulo Estevão, no pleno entendimento da lei mosaica, dizendo para os apóstolos, no Velho Testamento, Israel é a humanidade inteira. Jesus amplia-nos esta visão, exortando-nos. Israel foi o símbolo que Moisés utilizou àquele povo, que não conseguia ter consideração por ninguém que não fosse da sua consanguinidade. Mas é apenas um símbolo. E nós, cristãos, sabemos que o povo de Deus não se limita ao nascimento do corpo físico, que o povo de Deus é a humanidade inteira. Portanto, Moisés dizia: amai o seu próximo, e poderá deixar secundariamente, esquecer um pouco aqueles que você considera como inimigo. E Jesus nos dá um ensinamento extremamente profundo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Não sei se vocês já refletiram sobre essa passagem de Jesus. É possível nós amarmos inimigos? Ora, se ele é teu inimigo, é porque você não tem sentimentos positivos para com ele. Senão não seria inimigo, seria amigo. Como então posso eu amar um inimigo meu? E ele não está falando aí daqueles que te consideram como inimigo, mas daqueles que você considera como inimigo. Todos aqueles que você tem sentimentos de aversão, de ódio, de mágoa, de rancor. Jesus coloca-los como integrantes do povo de Deus. Como a nos dizer, irmãos, todos nós temos por dever e por destino amarmos uns aos outros. E ele nos deu o exemplo. Amar os inimigos estabelece em nós uma meta de amarmos a todos igualmente. Mas Jesus não se limitou a dizer, ame a todos, porque nós não conseguimos ainda apalpar este conceito como concreto. Porque nós não temos este amor sublime dentro de nós. E Jesus então utiliza o que nós temos. Quantos de nós tem aqui algum inimigo na vida? Inimigo não é aquele que você morre de ódios. Vocês já se magoaram com alguém? Já sentiram raiva de alguém? Já quiseram ver a pessoa longe? Sai de reto, que ninguém merece. São inimigos. Inimigos de situações temporárias. Quando você se sente magoado, nervoso, com raiva. Quando você não tem paciência. Quando você sai de fininho para não ter que interagir com aquela pessoa. Estes são os inimigos que Jesus engloba. E ele nos diz, ame-os. Naquele momento que eu estou com raiva de alguém, eu o tenho por meu inimigo. Para eu amá-lo, eu tenho que começar um processo de desconstrução do sentimento negativo que me provoca aversão com aquele irmão. Temos inimigos não temporários de uma encarnação, mas inimigos que viraram encarnações.
Vemos relatos dos livros espíritas de sentimentos negativos, de ódios, de rancores, de mágoas, de desafetos que duram 100, 200, 300, 600 anos. E apenas serão desfeitos quando as criaturas que estão envolvidas nesse ciclo vicioso de inimizades caírem em si, que precisam quebrar dentro de si o estímulo à inimizade alheia. Começar a trabalhar consigo um movimento positivo de aproximação com aqueles irmãos, antigos ou aqueles pontuais de nossa vida. Pessoas de nossa convivência que nos irritam devem ser corrigidas. O erro alheio deve ser corrigido. Jesus fez isso conosco? Fez várias vezes, porém com amor, a benefício daquele que se desvia para que ele não sofra, e não simplesmente para que eu tenha razão e imponha a minha vontade. E agora Jesus começa nessa passagem a nos dizer como fazer para amar estes inimigos, temporários ou de mais tempo. E ele continua: bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem. Parecem coisas similares, mas são três coisas muito distintas. Aqueles que não sintonizam contigo, que se limitam a criticar-te, a falar mal da sua pessoa, na sua ausência ou na sua presença. Reverta a situação, enxergando os pontos positivos desta pessoa. Ao invés de nos termos o orgulho ferido e enxergarmos os pontos negativos dessa pessoa. O bem dizer é olharmos as qualidades daqueles que só enxergam os nossos defeitos. Pelo exercício de enxergar nele onde há luz, para que ele possa enxergar Cristo a partir dali. Como apresentarei Cristo a uma outra alma, se eu não sei onde há claridade naquele coração, pois nas trevas ninguém enxerga Cristo. Ninguém é todo bom, ninguém é todo mal. Aquele que te critica está deixando o seu lado trevoso, negativo, cego, vir à tona. Assim como nós fazemos diversas vezes. E neste momento Jesus precisa de trabalhadores para mostrar a ele a luz cristã. E para eu conseguir mostrar a ele os benefícios do cristianismo em meu coração, eu devo saber onde estimulá-lo. E vou estimulá-lo em suas qualidades e não em suas deficiências. Percebe a mudança de postura de quando amai os vossos inimigos? É o nosso processo de conscientização evolutiva. Aquele que te critica, ao invés de nos entregarmos aos impulsos naturais na nossa condição encarnatória, de apontarmos defeitos. Você também está se achando o bambambam. Você acha que é bom, você fez isso, você faz aquilo outro. É ou não é assim? Conheço você, está achando que é santo? Eu estou abrindo as portas da escuridão, enquanto eu deveria enxergar as portas luminosas que ele tem certamente. Por mais que critique e faça mal a você, ele tem qualidades. Para que ele possa conhecer Jesus. Fazei bem aos que vos odeiam. Aqueles que não gostam de você precisam ter o coração dulcificado.
Quando uma pessoa está com raiva de você, ela está focada nas suas atitudes. Ela observa você. Ela quer ver o seu erro. Ela quer ver a sua falha para te criticar. E como eu sei isso? Porque nós agimos assim quando estamos com raiva de alguém. A gente quer apontar falha. E o que é que Jesus nos diz? Este que lhe quer mal está a te observar nos mínimos detalhes. Então apresente a ele a tua transformação cristã. É o que ele reforça em outra passagem: quando bater em uma face, mostre-lhe a outra. Não para que ele bata de novo, mas quando bater em uma face, não mostre àquele irmão o seu lado machucado, de orgulho ferido. Mostre a ele o seu lado saudável, iluminado, que se mantém benéfico, para que ele, que só te enxerga naquele momento, possa ver o que Jesus faz em um coração falho como o teu e queira o mesmo. Orai pelos que vos perseguem, porque aqueles que agem contra você deliberadamente, por vezes, se afastam ou, se nos aproximarmos, poderemos ser afetados de tal forma que acabemos consumindo a nossa capacidade de fazer o bem aos outros. A estes que não temos a opção de uma proximidade maior, temos a opção da oração para fazer o bem a eles. Ore àqueles que você não tem condição de se aproximar. Faça o bem àqueles que te observam por te odiarem. Haja corretamente. E olhe os pontos positivos daqueles que só olham os teus negativos. Porque, como disse João Batista, é necessário que eu diminua e Jesus cresça para aparecer àqueles que te observam. Porque assim sereis o filho do vosso Pai Celestial. Não o filho como criaturas, mas o filho na acepção profunda da palavra bíblica. Lembremos da parábola do filho pródigo. O filho é aquele que segue o pai. O filho é aquele que admira o pai. O filho é aquele que obedece o pai. A qualidade de filho na criatura é quando ela assume conscientemente o dever moral para com a criação. Senhor, não tenho como cristão o dever de fazer o que me agrada. Eu tenho o dever de fazer o que é correto. Infelizmente, a maioria de nós ainda pauta a justiça pelo que lhe é agradável ou lhe é desagradável. Mas quantas vezes os processos de purificação divinos nos causam dores? As nossas provas, as nossas expiações são atos de misericórdia superior. No entanto, não raros são desagradáveis a nós. Porque nos ferem o orgulho, nos ferem a vaidade, nos minam o egoísmo. E orgulho ferido dói, mas ele precisa ser ferido para acabar. Disciplina, disse Emmanuel Chico, não é fazer o que se gosta, mas é fazer o que se deve. Por consciência de dever, não para a aprovação dos homens, mas para a satisfação da sua própria consciência com Deus. Isto é ser filho de Deus. Porque Deus faz o seu sol se levante sobre os bons e maus, e a chuva desça sobre justos e injustos. Chuva e sol são como opostos de fenômenos naturais, do bem-estar ou do mal-estar, que traz equilíbrio à natureza. O processo de aprender a amar os inimigos passa por compreendermos que chuva e sol, desagrados e agrados, cairão sobre todos, justos e injustos, maus ou bons. Você estando correto ou você em equívoco. Você trabalhando qualidades ou deixando seus defeitos se exteriorizarem. As intempéries da vida, os agrados e desagrados, as dores e as alegrias, fazem parte do processo evolutivo. Entenda isso. E aquele que te critica e que te faz mal, encare como uma oportunidade de equilíbrio para dentro de si. Muitas vezes, num processo saudável
para tentarmos perdoar nossos irmãos ou relevar alguma atitude deles, pensamos conosco: mas vai que ele nem teve a intenção de me prejudicar. Eu que estou interpretando equivocadamente. Exercício bom e útil. Mas ao cristão, pede-nos um passo a mais. E aquele que voluntariamente quer te fazer mal. Te faz mal porque gosta. Sente prazer na sua decaída. Que sentimentos você tem por ele? Se eu tenho um sentimento de aversão, de ódio, de repulsa, ele se configura como este inimigo que Jesus me fala. Estabelece o Cristo dever para com os cristãos. Procure amá-lo com todas as suas forças. Porque há 2 testamentos, resumidamente, nas palavras de Jesus: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Testamentos similares uns aos outros. Porque é impossível amar Deus, que é causa primária de todas as coisas, e odiar os seus efeitos, que são nossos irmãos. Devo amar aos meus irmãos, não porque são eles, não pelo que eles fazem, não pelo que eles pensam, pelos que eles deixam de fazer, mas porque eles são reflexos da vontade do Criador. E não se ama o Criador odiando as suas criaturas. Não se ama a causa se odeia o efeito. Devo amar a mim, não porque sou eu. Não porque eu sou a melhor pessoa do mundo. Não porque eu me conheço. Devo amar a mim porque eu também sou reflexo da vontade do Criador. E não se ama a causa sem se amar os efeitos. Esta compreensão do dever de amar iguala a todos. Não são nossas características pessoais que nos fazem ter o direito de ser amados, mas a nossa origem, que é Deus. E o nosso destino, que é a perfeição moral. Todos nós, um dia, seremos espíritos superiores, como hoje é o Cristo e tantos outros abaixo dele que conhecemos. Nosso destino é a perfeição moral de todos. A nossa origem é a perfeição divina de todos. Entender este processo fortalece-nos na caminhada evolutiva para com Deus. Porque todos nós temos o que melhorar. Nenhum de nós alcançará a perfeição absoluta divina. Todos sempre estaremos abaixo de Deus. E há uma motivação para isso. Porque Deus nos quer felizes. E a felicidade, meus irmãos, não é alcançar todo o conhecimento divino. É nos aproximarmos de Deus. E todos nós, daquele que possamos imaginar como mais inferior e cruel, aquele que a nossa imaginação alcançar como mais perfeito moralmente, todos estamos infinitamente abaixo do Criador. Significa dizer que evoluiremos eternamente, em que todos os momentos da nossa existência infinita podemos melhorar e aproximarmos-nos de Deus. E aproximando-nos de Deus, seremos mais felizes do que éramos um passo atrás. E este processo todos nós podemos fazer eternamente. Significa que cada um de nós tem competência, tem força, tem poder para ser mais feliz do que é hoje. Desde que assuma o processo de amar os seus inimigos como libertação das paixões inferiores, como aproximação da divindade. Assuma o dever moral como o dever da sua vida. Coloque as suas metas como metas de espírito e não de corpo. Porque se a felicidade é eterna, ela não pode ser inerente à matéria, porque a matéria perece. Mas o espírito é infinito. O que te faz feliz? O que te satisfaz?
o que te traz alegrias? Essas perguntas devem ser feitas por todos os cristãos. Pois amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também os mesmos? Ora, os publicanos daquela época eram conhecedores da lei mosaica, mas que faziam mal aos judeus, cobrando-lhes impostos, ao menos na visão simbólica judaica. Já os gentios eram aqueles que estavam fora do povo de Deus, que desconheciam Deus. Da mesma maneira, na vida moderna, nas nossas vidas atuais, temos, relacionando-nos conosco, publicanos e gentios. Por vezes, nós agimos como publicanos ou gentios, quando negamos o cristianismo pelas nossas atitudes, apenas porque ninguém está vendo, esquecendo-nos que há espíritos desencarnados, da qual devemos o exemplo cristão também. Ou porque não queremos pensar, porque nessa atitude não cabe evangelho. Em alguma festa que eu vou, algum evento, algum palavreado, alguma conversação, algum entretenimento. Não vou falar de evangelho aqui não, que não cabe. Atitudes de gentios. E Jesus diz, mesmo estes, os que não conhecem a boa nova, e aqueles que utilizam a boa nova apenas para seus interesses pessoais, estes também sabem fazer coisas boas. Amam uns aos outros, são gentis, são corteses, são educados, têm sua ética. Porém, ao cristão, é pedido que faça algo de extraordinário. É preciso que faça algo a mais para ter a recompensa dos céus. É preciso fazer o bem àqueles que nos agridem. Ore pelos que vos perseguem. Veja as qualidades dos que só te criticam. Não revide o mal com o mal. Mostre a face saudável e não a sua face machucada. Que ela seja o seu guia para as suas atitudes perante aqueles que te agridem de alguma maneira. Porque se você apenas agradar os que te agradam, os publicanos fazem os mesmos. Porque se eu sou apenas gentil àqueles que me tratam com educação, os gentios fazem o mesmo. Se eu apenas estou na reatividade do bem, eu não sou digno do título de cristão. Porque o cristão é ativo no bem. Ele é o que o provoca reações positivas e não apenas aquele que reage à atitude alheia. Cristo não foi reativo. Cristo nos deu exemplo de atitude moral benéfica. Levanta-te e anda, perdoai, amai, buscai, batei e achareis. Jesus fala no imperativo, porque nós devemos fazer por nós mesmos. Não condiciona as atitudes dos ensinamentos dele às reações alheias. Ele não fala, perdoai, se o outro reconhecer que errou. Ele fala, perdoai. Amai, desde que ele te peça desculpas. Ele não condiciona as virtudes. Ele não deixa para amanhã o dever de hoje. Deixai que os mortos enterrem seus mortos. Aqueles que não vivem a vida real, vivem a vida da carne, vivem a vida ilusória do egoísmo. Deixe que eles estabeleçam a regra entre eles. Ao cristão, obriga-se a vida real, vida eterna, vida de espírito, vida moral. Ame os vossos inimigos. Sede vós, pois, finaliza o Cristo, perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. O nosso objetivo de existência, de vida e vida de espírito, é sermos perfeitos como o nosso Pai Celestial é perfeito. Sabe quando nós seremos perfeitos como Deus é perfeito?
Nunca. Porque Jesus aqui não está estabelecendo uma meta a ser alcançada, mas o processo consciente de evolução do espírito. Entenda que o seu destino é a eterna aproximação com Deus. E entenda que a aproximação com Deus é o que te faz feliz e não ser igual a Ele. Como dizia Gandhi, a felicidade não está no fim da jornada, mas no processo que se estabelece, na caminhada. A felicidade não está em alcançarmos os patamares de espíritos superiores, mas a cada decisão que tomamos no nosso dia a dia. Decisões moralmente corretas. E perante os irmãos que nos desafiam a moral cristã íntima, com os efeitos das inferioridades deles, Jesus propõe ou nos exorta, nos direciona, procure-os amá-los. Não conseguirei de hoje para amanhã. Às vezes não conseguirei em uma encarnação. Mas o importante é não parar. Da mesma forma que jamais conseguirei ser igual a Deus. Mas a felicidade não está em ser igual a Ele, mas em vencer a mim mesmo para aproximar-me dEle dia após dia. Aqueles que nós temos mágoas profundas, não depende dEle eliminarmos o sofrimento da mágoa de nossos corações. Depende exclusivamente de nós. Nós nos permitimos a mágoa. Nós nos permitimos a ofensa. Ninguém tem o poder de te magoar. Ninguém tem força para te obrigar a ficar com raiva. Ninguém consegue impor a você o ódio. No máximo, o que um irmão meu pode fazer é me colocar em uma situação difícil. É o máximo que ele pode. Como vivenciar esta situação, eu decido. Ninguém pode fazer isso por mim. Nem Jesus. Jesus orienta-me. Jesus influencia-me com os mentores que me manda, com os livros, com a doutrina espírita, com conversas edificantes. Ele me orienta para que eu me fortaleça e nos momentos necessários eu direcione o meu coração para o bem. Quando recebe uma ofensa, eu decido se aquela ofensa irá ter guarida em meu coração ou não. Quando alguém me xinga, eu decido se eu vou ficar com raiva ou não. Quando alguém me passa a perna ou me trai, eu decido o que fazer dos meus sentimentos. Este é o desafio do amai os vossos inimigos. Jesus não diz que eles vão ter que mudar a atitude deles para que você possa amá-los. Porque você os tem como inimigos. Jesus não tinha nenhum de nós como inimigo. E até hoje não tem e nunca teve. No entanto, nós o colocamos na cruz. Nós o xingamos, o apedrejamos, o colocamos espinhos na cabeça. Mas ele nunca nos teve como inimigos. O exemplo simbólico é quando Judas entrega Jesus com um beijo no rosto. E Jesus fala a ele: amigo, a que vieste? Sabedor da traição de Judas, Judas não traiu Jesus. Judas traiu as suas próprias convicções. Judas traiu a sua consciência. Por isso Jesus fala: amigo, o que você fez consigo? Ainda permanece do lado de Judas, porque um dia ele irá despertar a consciência. Amar os inimigos é pouco a pouco modificar tudo aquilo que eu interiorizei em meu coração, que me permitiu desviar da lei divina para ter uma criatura de Deus por inimizade. Senhor, perdoa-me, porque eu tenho aversão a uma das criaturas que tu criaste. E nada que vem de Deus
pode ser condenável à eternidade. Ajuda-me a enxergar a Ele como um espírito em processo evolutivo, a ter minhas cautelas naturais por comportamentos nocivos, mas jamais com um coração condenatório de um juiz que eu nunca fui. Faça-me, dá-me a sabedoria para entender o cristianismo, estudar a vida e os postulados divinos no dia a dia, conhecer a mim para compreender o que passa ao coração do outro, a fim de enxergar nele onde há luz, para pelas minhas atitudes apresentar a forma correta de agir perante uma agressão. E ele, sequioso como todos nós, do amor de Jesus, hoje ou mais tarde, irá despertar para a luz divina, e que eu, Senhor, seja digno de ter plantado uma das tuas sementes do teu celeiro, porque somos semeadores do Cristo. E a parábola diz: o semeador saiu a semear. Não parou para ver se a semente frutificava. Não escolheu o terreno que ele semeava. Não ficou regando aquela semente para crescer. Ele apenas saiu e fez seu dever de semear. Sejamos semeadores das sementes cristãs nos corações alheios, dando o nosso exemplo e exemplo de vida, não apenas de palavras, para que Jesus coloque outro para regar, outro para colher e outro para recolher toda a colheita no celeiro do coração de Jesus. Que consigamos pouco a pouco, meus irmãos, de hoje em diante, na mudança deste ano, data simbólica de renovação, que seja em definitivo a renovação de nossos corações, para que consigamos olhar os atos de nossos irmãos como oportunidade de mostrar a Ele, aos desencarnados e ao mundo inteiro o que Jesus pode fazer em um coração como o meu. Que Deus nos abençoe. Agradecemos por você ter assistido essa palestra. Se você gostou, compartilhe com seus amigos.